vídeo não é uma recomendação de investimentos. O intuito do canal Meus Investimentos mesmo é compartilhar ferramentas e experiências dos meus investimentos na prática. BCFF11, fundo de fundos, o que falar desse cara? Eu sou totalmente contra fundo de fundos, para quem acompanha aqui meus vídeos vê que eu não tenho nenhum e nunca terei, porque eu acho que pagar 2 taxas de administração é completamente nada a ver. Mas antes de eu falar disso, se inscreva no meu canal, por gentileza, que me ajuda demais, tá bom? Bom, então esse aqui é o BCFF11, que é Status Invest, gosto muito desse site, recomendo que utilizem ele para fazer avaliações e tudo mais, e acompanhar até o andamento da bolsa, fechamento do dia. Aqui, ó, cota 67,37, subiu hoje 1,31, pagando 9,37 dividend yield aí nos últimos 12 meses, tá bom? A gente consegue ver aqui, ó, BCFF11 que sempre esteve aqui na casa do 0,57, 0,60, pagando ótimos dividendos quando a taxa Selic estava lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, porém, sempre pagou menos que os fundos de papéis, tá bom? E aí esse mês agora veio a 0,54 aqui o ano inteiro, em julho subiu para 0,60 já. E aí eu fiquei curioso, entrei aqui para dar uma olhada e lá no finalzinho aqui no site Status Invest, para minha surpresa, eu pude ver que um dos fundos não, perdão, que o que mais tem na carteira hoje do BCFF11 são fundos de papéis. Então 54% hoje é fundo de papéis. E assim, o BCFF11 que é um fundo aí falado por muitos youtubers, muitos influencers, faz com que as pessoas entrem nos papéis, diz que é bom investir no fundo de... que sempre é bom a gente ter, como eu posso falar? Dividir os investimentos, principalmente para quem investe em fundos imobiliários. Você tem que ter uma parte lá, 25% em, sei lá, 20% em shoppings, 20% em logística, 20% em lajes corporativos, 20% em papéis, 10% hospitalar, desenvolvimento 5% por causa do risco e tudo mais. Mas o carinha aqui tem 54%, 53,17% em papéis, tá bom? 74% do total dele, 1,5 bilhão de reais é dinheiro para Dedéu, tá em fundos imobiliários. Desse total, 53% em fundo de papéis. Por que fundo de papéis? Porque é o que mais paga dividendos, né? Ainda mais agora com a taxa Selic subindo pra caceta, o resto pagando bem abaixo da taxa Selic, fizeram o quê? Tiveram que comprar muitos papéis, tá bom? Então aqui, ó, o maior fundo investido é um de papéis, KNP11, aí tem o IRIM11 aqui indefinido, depois vem papéis, aí depois começa a vir imóveis, lajes, shoppings, papéis de novo. Então assim, é muito... E fora CRIs, tá bom? Então assim, o restante dos investimentos estão aqui basicamente em CRIs, que é fundo de papéis. Então hoje isso aqui não é mais um fundo de fundos, na verdade. O BCFF11 se tornou um fundo de papéis. A diferença é que, para esses 1,5 bilhão investido aqui, você paga a taxa de administração da onde ele está investindo, que são esses fundos aqui embaixo, ó. Perdão, que são esses fundos aqui, ó. E ainda paga a taxa de administração para eles, tá? E um ponto bem interessante. A taxa de administração do BCFF11 é maior do que os 3 fundos de papéis que possuem mais cotistas na bolsa de valores hoje. Então assim, ó, só abrindo aqui, ó, você entra aqui, ó, relatório gerencial, só clicar aqui em abrir e já abre direto, ó. Só vamos falar de taxa de administração hoje, tá? Então assim, hoje a taxa de administração do BCFF11, ó, é 1,1% ao ano, mais 0,15% de taxa de administração. Então, assim, somando tudo aqui dá 1,25. Como ele faz parte do IFIX, então você está pagando todo esse valor aí, 1,25%. Bacana? Para um cara ficar sentado no computador comprando fundos imobiliários e você está pagando para isso. Tudo isso, tá bom? Um ponto bem interessante para você encontrar, ó, mostrado na raiz, para você encontrar quais são os fundos imobiliários com mais cotistas, fundos de papéis, você entra aqui, ó, também, Status Invest, página principal, vem aqui em FIIs, busca avançada, tá vendo? Clica aqui. O único filtro que eu gero é aqui, ó, tipo, segmentos, aqui tem todos, tá? Você clica aqui em papéis, ó, buscar, vai abrir todos. A gente quer filtrar aqui por número de cotista. Então a gente vem aqui, ó, clica por número de cotista. Então o primeiro é o MXRF11, que tem 557 mil cotistas. Depois o IRDM11, 250 mil. E o HCTR com 192 mil. Desses 3 aqui, o único que eu não tenho na carteira é o IRDM11, tá bom? O MXRF11 eu tenho há anos mesmo, até porque é um fundo baratinho, aí, R$10 em média. Então quase todo mundo tem na carteira, até por isso que ele tem tantos cotistas, tá bom? E o HCTR11 também tenho, entrei esse mês, ainda não recebi nada de dividendos dele, mas acabei entrando nesse mês. Afinal de contas, pagando 16,7% aí de dividendos nos últimos 12 meses. Mas lembrando que dividendos passados não significa dividendos futuros. Bacana? E assim, ó, olhando aqui, MXRF11.
de cara, ó, de cara, já paga mais dividendo, 11,15%, mesmo que o MXRF11 teve toda aquela história com a, com a B3 sobre o pagamento, que eles tinham risco de não pagar dividendos e tudo mais, estava em análise, foi divulgado, estava tudo certo, não tinha problema nenhum, até porque se acontecesse aquilo lá que está sendo divulgado, acabaria com todos os fundos imobiliários praticamente, principalmente os de papéis, tá bom? E aí vem pagando dividendos constantemente aqui, ó, 11,15, não é um dos melhores, tem os que pagam muito mais do que ele, tá bom? PVP 0,96, tem um bom valor em caixa, 1,81%, tudo bacaninha, paga mais dividendo e outra, taxa de administração. Nesse caso aqui, ó, você paga 0,9% de taxa de administração por ano, tá bom? Então, abaixo da taxa de administração do BCFF11 já. Bacana? Ponto muito importante, tá? Não vamos ler tudo aqui, isso aqui é a taxa de administração média aqui, ó. Fechou? O outro, o IRDM11, que vem em terceiro lugar. Vamos subir lá para cima. Esse aqui pagando 14,31%, PVP alto, 1,07, mesmo assim pagando dividendo na casa dos 14% ao ano, tá bom? Eu tenho duas premissas básicas que eu adotei para mim nesse último ano, que é o que? Não comprar fundo com PVP acima de 1 e nem que pague menos de 1% ao mês de dividendos nos últimos 12 meses, tá bom? Eu sei, dividendo passado não significa dividendo futuro, mas é um bom começo, né? Melhor do que comprar BCFF11. Aí a gente vem aqui, ó, ponto bem importante. É outro fundo que, apesar de ter aqui a taxa de administração mais a taxa de gestão, dá 1% também abaixo do BCFF11, tá bom? O BCFF11 é uma máquina de dinheiro, aquilo ali gera mais dinheiro que tudo. O último, que é o HCTR11, tá? Então, o HCTR11 aqui também, ó, pagando 16,7% de dividendos nos últimos 12 meses. PVP abaixo de 1, 0,93. Pagando tudo os dividendos, cara, você vai comprar. Eu, assim, de novo, para mim eu não vou comprar, não tenho nem quero ter. Sou totalmente contra fundo de fundos, vou repetir isso 200 mil vezes se forem necessárias. E aqui, ó, quanto o cara cobra de taxa de administração? 0,99% ao ano, mais 0,21% aqui de taxa de controladoria, administração e tudo mais. Então, assim, somando os dois dá 1,20. Mesmo assim ainda está abaixo do BCFF11, que dá 1,25, tá? E a fundo do BTG tá ganhando dinheiro lá doidado com esse negócio aqui. Beleza? É um fundo gigantesco. Gigantesco, é mais fácil ver aqui ó, o valor dele, ó. Hoje é um fundo que vale de patrimônio, tem 1,9 bilhões, quase 2 bilhões de reais. PVP tá baixo, 0,87 também, pagando dividendo baixíssimo assim. Mas a tendência eu enxergo aqui, ó, o dividendo vai aumentar, tá? Ele vai aumentar e vai chegar perto, fácil aqui do 0,85, 0,80 até o final do ano, principalmente por conta disso, porque tá investindo pesado em CRI e papéis, tá? Fundo de papéis é basicamente quase tudo aqui é CRI, tá? E aí você vem para cá, ó, o restante que ele tem, puta, ele tem caixa, vamos ver, bacana ver isso também. Tem 65 milhões em caixa, tem dinheiro pra caceta também em caixa, e tem 74% em papéis, então ele deve ter uns 20%, deve ter uns 300 milhões aqui em CRI, se a gente for somar tudo aqui, ó. 61 com 61 dá 120 milhões, na picadeira. Não dá tudo isso não, dá uns 150 milhões aqui em 120, 150, dá uns 150 milhões aqui em CRIs, mais 1,5 bilhão em papéis e esses mais 50 milhões aqui nesses fundos de renda fixa. Beleza? Do BTG também para variar, né? Ele pagando para ele mesmo. Fechou, galera? Então é isso. Queria mostrar aqui que o BCFF11 para mim tá virando de fundo de fundos, logo eles viram aqui para fundo misto, alguma coisa do tipo, ou fundo de papéis. E fundo misto por quê? Porque vai ter mais CRI que tudo aqui. Mas é isso. Beleza? Fechou, valeu!